Fala pessoal, Murilo da JHP aqui e hoje gostaria de falar com vocês que têm um pouco de dúvida sobre o que é um pressostato ou um transmissor de pressão e onde é que a gente usa em sistemas de fluidos, que tenham ar, água, óleo ou qualquer outro tipo de fluido. Primeiramente, a diferença entre um pressostato e um transmissor de pressão está aqui. O pressostato tem um sinal seco, um sinal único ou duplo, dependendo do tipo. E o transmissor, ele normalmente trabalha de maneira proporcional, ou analógica, como a gente está acostumado a escutar na indústria. Então, vamos entrar um pouquinho mais no detalhe do pressostato. Eu estou aqui agora com um pressostato da Norgren. É um pressostato de uma marca de primeira linha. A Norgren, para quem não conhece, é uma marca britânica. E esse pressostato, ele tem somente um sinal seco quando ele chega na pressão setada. Então, isso aqui é somente um exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, que eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe depois. Essa é a carinha de um pressostato. Uma outra carinha que vocês já devem estar um pouco mais familiarizados é esse aqui com um visorzinho, Vocês também devem conhecer, com a entrada M12. Então, o que difere? Os dois fazem a mesma coisa. E aí, qual que é a diferença? Bom, para a gente especificar um pressostato, por exemplo, o que a gente precisa ter em mente? Primeiro, qual que são as pressões ou a pressão de acionamento que a gente precisa ter nesse pressostato. Então aí nós vamos definir o range. Segundo, a gente precisa definir qual que é o ambiente de trabalho. E a partir disso, a gente vai definir se um pressostato ele tem invólucro em alumínio, em aço inox, ou até mesmo ele precisa ser IP65, IP67, o tipo também da conexão M12, MIDI, ou até mesmo se ele precisa ser à prova de explosão. Por exemplo, esse aqui é o pressostato que eu mostrei para vocês e essa aqui é a versão dele à prova de explosão para áreas classificadas. É zona 1, zona 2, zona 21, zona 22. E este daqui, olha o tamanho dele, é este mesmo pressostato, porém em invólucro inox para se trabalhar em plataformas de petróleo ou até mesmo áreas limpas que você vai limpar com algum tipo de químico, como indústrias alimentícias. E o terceiro, basicamente, é a precisão que você precisa ter. Então, dependendo do tipo do pressostato, se ele é mecânico ou eletrônico, você tem uma precisão maior ou menor, Você varia aquela esterese que a gente fala do pressostato. Em transmissores de pressão, que a gente dá sinais analógicos, também vai entrar mais ou menos a mesma configuração. Primeiramente, devemos definir o range, Então, aonde a gente quer medir essa pressão proporcional. E segundo, qual que é o tipo de ambiente que ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar no ambiente corrosivo, ele vai trabalhar no ambiente à prova de explosão. E terceiro lugar, qual o tipo de conexão que nós gostaríamos que ele tivesse. M12, se ele precisa ser plug-in, Ethernet, IP, e aí uma série de outras configurações que você tem nesses transmissores de pressão. Eu trouxe aqui dois de exemplo, também da marca Norgren. Então esse aqui é o que a gente chama de 33D. Ele vem com 4 pinos, um 24 volts em um comum, e 2 pinos, um para uma saída de sinal seco e outra para uma saída, no caso desse daqui, 4 a 20 mA de sinal analógico. E este aqui, a mesma coisa. Ele também tem o plug dele, M12, E também estes dois transmissores de pressão, eles são configuráveis. Então, caso você queira mudar o set point dele, ele pode dizer, olha, me dê um indicativo quando ele chegar em 4 bar de pressão. Ele consegue dar para você, este set point, este sinal. Então, os pressostatos transmissores de pressão são amplamente utilizados na indústria para que você possa traduzir um sinal de pressão em um sinal elétrico, para que a gente possa exercer algum tipo de controle. Então, por exemplo, nós temos uma bomba num sistema de água. Uma casa, por exemplo, ou de uma indústria. Às vezes a gente quer que a bomba não fique trabalhando o tempo inteiro, Porque todo mundo sabe aqui que mexe com bomba, que se a bomba ficar trabalhando todo o tempo, ela pode acabar cavitando muito prematuramente, o motor pode acabar dando problema prematuro. Então, quando a linha chega numa dada pressão, vamos supor 10 MCA, que seria equivalente a um bar, eu gostaria que a bomba desligasse. A gente pode fazer um painel elétrico que
vai ter ali um pressostato na linha que vai mandar um sinal dizendo, olha, chegou em 10 MCA. E a gente desliga o motor elétrico automaticamente. Vocês também que têm compressores nas suas fábricas, vocês devem ter pressostatos trabalhando neles, para quando ele chega numa pressão setada de 12 bar, por exemplo, 10 bar, dependendo do que você comprou do seu fabricante, o compressor vai desligar o motor quando ele chegar naquela dada pressão. Até por curiosidades, né? Transmissores de pressão, por exemplo, foram amplamente utilizados durante a pandemia do Covid, por exemplo, para poder medir a pressão interna do pulmão do paciente que estava sendo ventilado. E lá, o transmissor de pressão é responsável por manter o pulmão do paciente pressurizado e manter a vida dele ali, enquanto ele estava no processo ventilatório. Pessoal, espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês hoje. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixe aqui nos comentários, entre em contato com a gente, curta o nosso vídeo e tenta até mandar para algum amigo seu que tem dúvida ainda nessa ciência. E caso tenha alguma outra dúvida também, entre em contato conosco via e-mail, telefone, WhatsApp. A gente vai ficar muito feliz em poder atendê-los. Muito obrigado!